Olá, hoje eu vou explicar como é que funciona o licenciamento do Planner nas versões Plano 1, Plano 3, Plano 5, quais as diferenças de cada uma delas, se eu realmente preciso ter uma licença ou já com Office 365 eu já consigo ter ela, ou mesmo sem licença nenhuma, como é que o sistema se comporta. Então a gente tem várias opções, né? Sem licença, com a Microsoft Plan do Office, né? Microsoft Office, depois o Plano 1, Planner and Project Plan 3, Planner and Project Plan 5, depois uma sexta. Então são 6 opções, tá? Então vou explicar todas elas. A sexta seria o Plan 5 mais o Copilot, tá? Então vou explicar cada uma delas, eu crio um usuário para cada uma delas, então sem mais demoras eu vou mostrar como é que funciona isso aí. Bora! Bom, primeira coisa, a gente tem um site da Microsoft que explica as diferenças disso, tá? Então ele vai falando cada um deles, mas é bem confuso de entender isso aqui. Por isso que eu montei esse material. Então eu vou mostrar um pouco disso. Eu gastei um pouco de tempo com isso, criei vários usuários, fiz muito teste. Então vamos lá. Já aproveita e dá o like, que assim eu gastei muito tempo fazendo isso, assim. Então acho que pelo menos o like eu mereço, né? Vamos lá. Vamos lá, seguinte, primeira coisa é mostrar um pouquinho melhor que isso aqui, tá? Para mostrar um pouco melhor, eu montei um PPT explicando um pouco isso. Então, a primeira opção é assim, a gente está falando sem licença, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, como é que habilita mesmo sem nada, você tem um usuário e senha já habilita. Depois disso, a gente vai tratando cada um deles e os blocos principais de opção. Eu vou voltar várias vezes nesse slide, cada um deles. Se tiver o Office 365 só, tá? Pode ser o E1, E3, E5, várias licenças que tem Office online, né? Então já dá direito. O plano 1, né? Que tem um custo de R$ 66, o que ele libera? Ele libera uma série de funções. O plano 3 libera outro nível de licença, o plano 5 mais um outro. E no final eu vou explicar um pouquinho ali um jeito de economizar a licença e indicar que uma licença às vezes você está pagando muito, não deveria ter, então eu explico um pouco disso, tá? Vamos lá. Primeira opção, sem licença. Vou entrar aqui no Planner, né? Entrando no Planner. Aqui eu já estou com o usuário que está sem licença, tá? Não tem licença nenhuma, ele só tem o usuário e senha lá do Office 365. Mas mesmo com a licença do Office 365, ele consegue criar cronogramas básicos, tá? Plano básico. Então, plano básico não é cronograma, porque na verdade não dá para nem ter dependência, tá? Então, você consegue ter isso aqui, você consegue criar plano básico, editar as atividades, editar tudo isso, só que não existe dependência, não dá para trabalhar com os cronogramas de plano premium trabalhando com isso, eu nem consigo visualizar. Então, seria isso, nem consigo visualizar. Então, mas eu consigo editar, cadastrar, colocar uma nova atividade aqui por bloco, mas trabalhando sempre com a Kanban, com a Ágil, com gráfico de Gantt, quadros, né? E você tem a opção aqui de prioridade, rótulo, tudo, progresso, então enxergar de várias maneiras, tá? Por buckets, por atribuído, para quem que está atribuído tudo. Então, esse sem licença você consegue. Porém, meus planos, apesar de eu ter dado acesso ao plano que eu vou mostrar nos outros, ele não tem nem acessar, consegue acessar. O segundo usuário que eu criei é um usuário que é o E3, né? Então, a licença que a gente tinha lá, eu só associei essa licença especificamente, tá? Então, eu associei essa licença de E3. Então, tendo uma licença de Office, ele vai já liberar, e daí se ele tiver um cronograma, mesmo que seja premium, ele já vai poder enxergar esse cronograma como um todo. Só que fica aparecendo aqui que ele é uma licença básica, então ele não vai ter acesso a tudo. Tá? Então, vai sumir alguns itens. Outra opção é a gente pegar e tratar com a licença básica, porém ela não vai habilitar ali linha do tempo, nada, né? Então, ele vai inclusive indicar para você comprar, porque você não tem o Office 365, tá? Então, desculpa, não tem o plano 1, 3 ou 5, né, da ferramenta. Então ele vai bloquear isso aí. Então ele vai ter o quadro ainda, eu consigo enxergar em quadro nos buckets, consigo enxergar para atribuição e verificar que atividade está atribuída para cada um, consigo enxergar numa série de itens, porém eu não consigo enxergar informações mais avançadas ali, tudo, não, e que eu vou mostrar no próximo item, tá? Então, consigo trabalhar ali com atividades e daí consigo também enxergar aqui
a início, término, consigo mudar o início e término, tá? Eu consigo determinar, ó, não, tem uma porcentagem concluída também, consigo colocar mais porcentagem concluída, consigo ver mudar prioridades, o buckets também, consigo criar algumas subatividades ou listas, né, de checks que eu posso ir checando as subatividades, porém não posso mexer também com o tempo, tá? E também, predeceção, também eu posso enxergar, porém eu não consigo mexer. Posso estar como concluída a atividade, tá? E posso inserir aqui, deixa eu verificar se consegue mesmo inserir. Eu passo um instante. Uma atividade. Eu acho que esse aqui não consegue, tá? Uhum. Inseriu sim. Tá? Então também consigo inserir mais um outro recurso para a mesma atividade. Tá? Então, esse aqui é o E3, tá? Que é possível fazer isso. Só voltando lá ao slide que eu estou montando aqui. Estou apresentando, então são essas funcionalidades que são liberadas. E também você consegue enxergar o cronograma no Microsoft Teams, tá? Então já é possível enxergar o mesmo cronograma Premium no Microsoft Teams, chegar listas, tudo. Porém, predeceção não consegue, então eu não consigo criar um cronograma mesmo, com dependência entre uma atividade e outra. E daí a gente agora vai para o plano 1, tá? O plano 1 permite dependência, tá? Então, a dependência, linha do tempo, enxergar sprint e backlog, enxergar ágil, tá? Enxergar a gestão de pessoas e metas. Então, vamos cada um deles, tá? Então, só retirar aqui. A gente agora vai pro plano 1. Plano. Criar um usuário para cada um deles bem familiar nomes. E daí no plano 1, eu vou ter aqui liberado para um pouquinho mais de função. No plano 1 eu já tenho linha do tempo, tá? Então eu consigo vir aqui, enxergar o cronograma da linha do tempo, as dependências entre elas, tá? Consigo enxergar, criar dependências e editar dependências, porém com alguma restrição. O que acontece? Eu não consigo criar latência ou tarefas que começam junto, terminam junto, término a término, início a início. São itens mais avançados que só pode ir no 3 ou no 5. Mas eu posso criar dependência aqui e colocar as dependências. Consigo anexar, tá? Arquivos, tudo, consigo fazer tudo do E1, mas algumas coisas são liberadas, tá? Então eu já tenho uma série de funções a mais. Aqui eu já consigo apontar horas também, com um mesmo, tá? Então já tem bastante função liberada no 1, tá? Então outra função é sprint, eu consegui enxergar por sprint. Aqui então, primeiro sprint, segundo, terceiro, mês a mês, por exemplo, eu coloquei aqui mais para ficar mais claro, primeiro sprint um mês de outubro, outro mês de novembro, um mês de dezembro, então eu consigo enxergar isso por sprint, que não dá para lá, ver lá. Outra coisa é metas, eu consigo enxergar minhas metas e trabalhar com isso, né? Os objetivos estratégicos, tá? Também é possível ver, né? Metas aqui, né? Os objetivos lá. Então, isso é possível ver lá também. Enxergar a parte de pessoas, né? Então, um outro jeito de enxergar as atividades, se eu enxergo as pessoas e consigo enxergar as atividades, agrupar por buckets, por pacotes aqui, ou mesmo por progresso que está em andamento, ou por. A gente pode enxergar também por prioridade, está tudo em média, mas tudo bem. Então, eu posso ver aqui, também posso filtrar, então, eu vou enxergar só os itens que estão. Então, vou enxergar os itens que tem aqui atualmente com a data de hoje, tudo que tá para começar. Então, posso ver isso. Então, esse aqui também só tem no 1. O que mais só tem no 1? É isso, tá? Então, os itens passei por todos já. Agora vamos para o plano 3, tá? Vou selecionar aqui, sair desse, entrar no plano 3, tá? Plano 3. Então, no plano 3, daí eu vou ter acesso um pouco maior, né? E do plano 3, só mostrando aqui também o que a gente tem ali de ganho no plano 3. A gente vai ter IA, a partir disso a gente consegue trabalhar com Copilot, tá? Então, se eu posso ter o Copilot mais o plano 3, daí eu vou trabalhar com IA. Linha do tempo, tá? Desculpa, linha de base, caminho crítico, histórico de tarefas, dependências avançadas, roadmap. Então, também calendário avançado para trabalhar com semana de trabalho e trabalhar com Project Desktop instalado na máquina. Então, eu vou mostrar essas funcionalidades que são do 3, tá? Então, na funcionalidade do 3, a primeira
é trabalhar com linha de base. Então, eu tenho aqui linha de base. Então, primeira vez que habilita isso aqui, eu consigo poder comparar a linha de base. Tá? Então, se eu fechar aqui, consigo ver quantos dias está adiantado ou quanto está atrasado em relação à linha de base, caso o projeto está adiantado. Tá? Então, eu consigo enxergar isso aqui, porém tem algumas tarefas que eu preciso dar andamento aqui, né? Por isso está em vermelho. Bom, além disso, eu tenho caminho crítico. Então, caminho crítico, só ocultar a linha de base para não ficar sujando, tá? Consigo enxergar esse caminho crítico e filtrar só as tarefas do caminho crítico, que se eu não realizar na data vai atrasar meu projeto, ou mesmo na linha do tempo. Então, outra coisa é eu poder enxergar, dar destaque, fica em vermelhinho, as tarefas que fazem parte do caminho crítico. Eu tenho um vídeo falando especificamente desse item de linha de base também. Agora, histórico de tarefas. O histórico de tarefas é o seguinte: eu vou lá, posso enxergar, ou clicando aqui, né? Posso enxergar aqui, ou se eu abrir um pouco maior, ele fica até um pouquinho maior, fica legal. Então, eu consigo enxergar como é que foi foi alterado essa tarefa. Então, assim, todas as alterações dessa tarefa foram recentes, tá? Então, eu consigo enxergar isso aqui. Se tiver de vários dias anteriores, eu mostra quem foi que alterou de um jeito bem simples, tá? Mostra a pessoa aqui, tá? Então, você consegue enxergar quem foi que mexeu nessa informação. Isso só com plano 3 ou 5 que eu consigo fazer. Além disso, a gente vai ter a dependência avançada. Então, dependência lá no anterior só mostrava a dependência, só a tarefa. Aqui eu consigo colocar término a início, que é o padrão normal, término a término, as duas tarefas terminam junto, começam junto, ou o inverso dessa daqui. Tá? Agora também tem latência. Posso dizer que depois de um tempo ela vai começar a tarefa seguinte, né? Então, a tarefa anterior terminou, depois de 5 dias ela termina. Então, tem aqui, coloco 5 dias aqui. Essa parte de latência também é somente no plano 3 ou 5. O outro item é roadmap. Então, eu posso vir aqui, selecionar aqui portfólio, selecionar roadmap. Isso aqui de roadmap, eu só consigo enxergar no plano 3 ou 5. Um outro item ainda, a gente vai poder entrar no mesmo cronograma, clicar no projeto e poder definir a semana de trabalho. De repente, esse projeto não são todos os dias que a gente trabalha, trabalha sábado e domingo, tá? Consigo colocar aqui. Posso dizer que não respeito o calendário dos recursos, tá? Então, só vou trabalhar sábado e domingo nesse cronograma. Então, eu tenho o cronograma, tenho o calendário também dos recursos. Tem feriados, tem tudo, ele aceita. Então, se eu seleciono aqui, ele não segue o calendário dos recursos. Então, o normal é isso aqui, tá? Posso aplicar. Só com 3 e com 5 eu consigo fazer isso. Outro item que a gente tem ali também é Project Desktop. O Project instalado na máquina, que é esse aqui, ele, quando eu tenho o Planner and Project Plan 3 ou Planner and Project Plan 5, ele automaticamente libera o project para a gente trabalhar. Então a gente pode vir aqui, criar tarefas, tudo por aqui, tá? E a MLPro tem uma solução para fazer com que o cronograma daqui vá para lá para o Planner, tá? Então é uma maneira de a gente trabalhar. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente e a gente executa essas. Seria isso. Agora o 5, tá? No 5, o que a gente vai ter? Todas as funcionalidades do 3 e mais nada, tá? Então, assim, atualmente não tem diferença. Existe sim diferença, porém a MLPro consegue atuar muito melhor com isso. Os itens não são aceitáveis, hoje não tem grandes diferenças. Só se a gente vai trabalhar com a Project Operator, Operations, que é bem avançado, tudo vai ter diferença. Fora isso, não recomendo inicialmente implantar com plano 5. Você vai trazer uma economia, né? Se olhar aqui, deixa eu mostrar, voltar o quadro aqui, tá? A Microsoft fala, eu mantive isso, né? Que assim, alguns campos personalizados, eu preciso do plano 5, também a gente precisa para gestão de demandas, programa e portfólio. Gestão de demandas não tem nada nativo, tá? Hoje em dia. Mas a MLPro tem uma solução para isso. Programas e portfólio, mesma coisa. Só que a gente consegue fazer com o 3. Então, não tem interesse de ser o 5. Economize, venha para cá
e daí a MLPro pode estar montando para vocês isso. Se for para o 5, você não vai ter nada, tá? Não tem relatórios para isso, nativamente, você vai ter que construir, e construindo isso com 3 já é o suficiente. Pelo menos até o momento, eu sempre falo isso para os clientes, no momento que surgir a diferença e realmente for interessante 5, a gente vai avisar, eu faço um vídeo, agora é legal, tudo, então, e explicando o que vai ter no 5 e o que tem no 5 que é interessante. Até o momento, a MLPro não encontrou nada que realmente faça diferença, tá? Alocação e controle de recursos é avançado também, está lá no Project Operations, porém a gente está até estudando se com Sim 3 ainda dá, entendeu? Então não vale a pena, tá? Não vale a pena, se não tem alto nível de gestão de projetos, tudo, não pense 2 vezes, plano 3 ou plano 1, tá? Muitas vezes a gente está implantando com o plano 1. E daí o último estágio é o seguinte, depois do 5, a gente ainda tem um, que é o seguinte, é o que está reclamando aqui, tá? Assim, ó, IA, precisa do Copilot, tá? Aqui ele estava dizendo que era no preview, né, lá naquele tabela, só que ainda seria liberado, porém atualmente não está liberando, tá? Vai depender, para algumas pessoas pode liberar, mas o que eu tenho de documentação hoje em dia é que precisa do teu Copilot para liberar a versão preview da IA, do Project Management da Agent, tá? Então, para liberar essa opção, você tem o básico, o prêmio, o Project Management Agent, a gente vai precisar disso. Isso vai alterando com o tempo, tá? Então, o que eu estou falando hoje pode ser que mude um pouquinho, mas é bem provável que fique parecido, tá? Isso daí. Então, próximo item, eu vou entrar agora com o meu usuário mesmo, tá? Tem mais licença, tudo. Então, eu consigo ver aqui o mesmo cronograma, tá? Eu consigo trabalhar. Esse aqui não tá. Esse aqui tem IA, né? Esse aqui a gente está trabalhando já com IA, então ele já vem habilitado para mim um link diferente, que nem não tinha nos outros por causa disso. Eu posso selecionar relatórios, agora ele muda, não tem nenhum relatório, já tem uma apresentação falando sobre isso tudo, tem um outro vídeo falando sobre a parte de relatório aqui, é interessante essa parte de reporting, está começando só, mas já é interessante, tá? E a gente também tem de um outro vídeo falando sobre aqui, então, ah, planejar, planejar com o Project Management. E daí, assim, visualização, na verdade é preview, tá? Ficou um nome bem ruim, mas é isso, tá? Então é isso. Então, para Copilot, para ter isso aqui e ter relatórios, você vai precisar do Copilot. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a todo mundo, quem ficou até agora. E se puder seguir o canal, indicar, passar para outras pessoas, fique à vontade, eu agradeço bastante. Obrigado e até logo.